A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Nós vamos falar de um assunto muito atual. Anistia será ou não aprovada no Congresso Nacional? Comigo, dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Sargento Novandir, ele é fenômeno das redes sociais, ele é atuante, é o rei do Guanabara. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael, mais uma vez pelo convite. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores, cumprimentar também a doutora Flávia. Estamos debatendo pela primeira vez, mas para mim é um prazer muito grande. Flávia Calé, também uma convidada muito especial. Ela é doutorando em História Econômica. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui discutindo e apresentando, posicionamento. Saudar aqui o Rafael, o vereador Novandir. Vamos lá debate. Então, no sim ou não, que eu vou precisar chamar o tema aqui por meio de uma reportagem. A senhora é a favor ou contra a anistia? Eu sou contra. A senhora é contra. Sargento Novandir, a favor ou contra? 100% a favor. Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre esse tema, anistia, e especialmente relacionada ao 8 de janeiro. Qual a sua opinião? Vamos saber mais detalhes. O projeto de lei que está sendo usado como sustentação para dar anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro foi apresentado um mês e meio antes dos ataques às sedes do Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. De autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo, de Goiás, que chegou a ocupar a liderança do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, o texto foi apresentado em 24 de novembro de 2022 e tem como marco temporal a data do segundo turno das eleições, quando Bolsonaro saiu derrotado para Lula. Originalmente, a proposta perdoa manifestantes, caminhoneiros, empresários e quem também participou de manifestações em estradas diante de quartéis militares ou em qualquer outro lugar do país a partir do dia 30 de outubro de 2022. A anistia perduraria para os atos cometidos até a data de sanção da lei. O autor, porém, nega ter elaborado a proposta a pedido de Bolsonaro ou de algum aliado dele e diz que os ataques do 8 de janeiro não eram esperados. Ele diz que foi uma surpresa. Na semana passada, integrantes da base aliada do governo na Câmara dos Deputados acenderam um alerta para uma possível estratégia da oposição durante a votação do projeto da anistia, que seria apresentar uma sugestão de alteração no texto, chamado na linguagem parlamentar de destaque, durante a votação no plenário e, com isso, aprovar a anistia ampla e irrestrita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas e aí? Será que a anistia será mesmo aprovada? Professora Flávia Calé, quais são seus argumentos contra a anistia dos atos do dia 8 de janeiro? Eu vou responder aqui a pergunta, se a anistia vai ser ou não aprovada. Eu acho que nos termos que o Bolsonaro quer, não vai ser aprovada. Por quê? Primeiro, porque a família Bolsonaro pleiteia uma anistia ampla, geral e restrita. Eu acho que essa anistia já não tinha ambiente na Câmara para ser aprovado nesses termos, tanto que foi mudado o nome, passou ali a dosimetria, não é PEC da anistia, tentou reconfigurar ali exatamente como se apresenta o tema, Então, eu acho que ali já não tinha um ambiente plenamente favorável. Tentou-se construir uma aliança com a PEC da blindagem para passar a boiada. E aí construiu-se essa aliança PEC da anistia e PEC da blindagem. Só que teve um inconveniente no caminho, que foram as manifestações. As manifestações que lotaram as ruas, porque é muito agressivo para a população, Construir uma agenda que hoje você tem presidentes de partido sendo acusados de relações com o PCC, você criar uma PEC da blindagem que garante uma imunidade parlamentar acima do bem e do mal, acima da justiça, e isso gerou um incômodo impressionante em amplos espectros da sociedade. As pesquisas já vinham apontando que boa parte, a maioria das pessoas é contra a anistia, a maioria das pessoas esmagadora é contra a PEC da blindagem, e essa aliança eu acho que foi um tiro no pé da anistia nos termos que o Bolsonaro quer.
O que eu acho que pode ser aprovado? Que aí sim eu acho que pode ter uma sensibilidade, porque tinha lá o pipoqueiro, tinha lá o sorveteiro na manifestação. Tinha a mulher do batom também. Tinha a moça do batom. Então, assim, Pegou tem 14 pessoas... anos de pena. A senhora concorda com esses 14 anos de pena? Eu acho que ela foi julgada nos termos que estão colocados na legislação, que é o problema do Estado Democrático de Direito, da tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Isso aqui é uma pena severíssima, não só no Brasil. Mas com batom, professora, a senhora acredita Mas mesmo? Então, aí a questão que aquele perdeu o mané, né? Que ela escreveu ali na estátua. Ela estava ali... É suficiente para pegar 14 anos de prisão? Eu acho que é esse tipo de manifestação que visa abolir... Porque manifestação, todo mundo faz. Está aí, as ruas estão aí. É o espaço livre, democrático. E tem que ser. Só que quando essa tentativa ela está envolvida num processo de abolir o Estado Democrático de Direito, de instalar uma ditadura no Brasil... Mas com batom, professor? Para instalar a ditadura no Brasil, aí você precisa enquadrar nesses termos. E aí o que é essa dosimetria, né, essa PEC da anistia renominada, quer colocar? Olha, teve essas pessoas, a moça do batom, o pipoqueiro, o sorveteiro, que teve no movimento, que não necessariamente conhecia onde que aquilo poderia dar, e talvez essas pessoas possam ter algum tipo de redução, e aí eu acho até justo. O que é que não pode acontecer? É reduzir a pena para aqueles que orquestraram esse processo, que poderia levar a gente hoje ao encerramento de um processo democrático no Brasil, novamente aos moldes do que foi os anos 60. Sargento Novandir, anistia irrestrita, dosimetria das penas, qual a sua visão sobre esse assunto que domina o Brasil, domina o Congresso Nacional? Anistia ampla. São baderneiros, são vândalos. Cada um responda pelo crime que cometeu. Se alguém entrou no Congresso e depredou, ele responde por isso. Praticou o vandalismo, ele responde por isso. Agora, não pode, doutora Flávia, de forma nenhuma, uma narrativa construída pela esquerda destruir a vida de pessoas inocentes. Aqui eu quero citar a seguinte questão: organização criminosa armada. Eu pergunto para a senhora, doutora Flávia, se a senhora viu no dia da invasão do Congresso alguém armado de fuzil, de pistola, de revólver, de arma de fogo. Você viu na manifestação, que no caso eu quero citar o Jardim Guanabara, que é a região que eu moro, que eles se acamparam lá de frente o exército, se tinha alguém armado? O senhor esteve nos quartéis ali? Sim, fui lá várias vezes, uma manifestação 100% pacífica, tranquila e pessoas de bem. Não teve ninguém armado. O senhor poderia ter sido preso, então? Eu não tenho dúvida que ocorra esse risco. Pela ditadura que nós estamos vivendo hoje, o risco existe. Existe risco para todos nós, até para a própria esquerda. A esquerda que foi, pode-se dizer, organizadores de várias manifestações que quebraram o Congresso. O que aconteceu com eles? Nada. Vereador, mas o Bolsonaro naquele momento já tinha perdido as eleições. Não, outra coisa muito importante. Por que ir para os quartéis? Outra coisa muito importante a se ressaltar é manifestação pacífica. Todas as pessoas têm direito de se manifestar contra um governo. A grande maioria do povo brasileiro está mostrando isso aí nas ruas. Você vê uma manifestação da direita, são milhares de pessoas, pode dizer até milhões. Você vê uma manifestação da esquerda, que a doutora Flávia acabou de dizer da manifestação, não é manifestação não, é show. É show, é cantores, é artistas famosos indo lá, chamando as pessoas para ruas. E muitas pessoas que estavam lá na rua, naquela manifestação, eles estavam posicionando de maneira contrária à PEC da blindagem. E é muito importante ressaltar uma questão também da PEC da blindagem. Começaram a narrativa novamente da esquerda. E, infelizmente, está conseguindo convencer muitas pessoas de bem. Rafael Vasconcelos, pergunto para vocês, quem da esquerda está preso ou foi condenado e está na cadeia? Ninguém. Todos os parlamentares de direita que chegam um processo no TSE ou no STF são caçados e vão presos. Então hoje nós estamos vivendo uma ditadura. Hoje não existe mais democracia. Não existe democracia na questão do nosso judiciário, do TSE e o STF. Imagine só, pergunto para a senhora, Flávia, o que aconteceu no INSS, esse rombo aí e esses desvios de bilhões.
Tem alguém preso? Alguém vai ficar na cadeia? Te garanto que se esse governo estiver no poder, todos serão soltos e irão sair pela porta da frente. Tentativa de golpe. Gente, às vezes eu fico pensando assim, o quanto o povo, algumas pessoas são enganadas, que são a minoria. Tentativa de golpe, você tem que usar tanque, você tem que usar armamento pesado, você tem que tomar o poder. É tomar o poder. Não é só dizer, eu vou tomar. Hoje se eu dizer que eu vou tomar o poder, isso não é crime não, não é crime não. Ninguém se organizou, não houve um planejamento, o Batalhão de Operações Especiais do Estado de Goiás vai pegar a rodovia tal para fechar o Congresso. Não teve nada disso. Tudo é narrativa e colocando pessoas inocentes na cadeia, condenações de até 17 anos. Eu estava vendo agora há pouco, Rafael, uma senhora que pegou uma pena de 14 anos. Foi provado que ela entrou no Congresso e o único ato que ela praticou dentro do Congresso, sabe qual que foi, doutora Flávia? Foi ajoelhar e orar pelo Brasil. Então o que está acontecendo no nosso país é uma covardia, uma crueldade muito grande. Só quem já foi para a cadeia de maneira inocente talvez vai entender o que eu estou dizendo. Ir para a cadeia e pagar por um crime que não cometeu, isso é muito duro e ruim para as pessoas. Nós temos que parar com esse ódio no coração e fazer maldade com pessoas inocentes. Vereador, eu quero dizer que a gente concorda com a sua primeira frase. Cada um pague pelo crime que cometeu. Certo? E isso não é anistia ampla, geral e restrita. Primeira coisa. Então, nós temos aqui um primeiro acordo. A segunda coisa é que ficou provado, certo? Houve um julgamento que respondeu ao devido processo legal, um julgamento amplamente, com ampla defesa, diferente do que fez a ditadura, que matou gente, que sumiu com gente, que não teve direito à defesa, daqueles lutadores lá que lutaram contra a ditadura. Agora, aqueles que tentaram, que perderam a eleição, o Rafael Vasconcelos fez a pergunta, mas e aí, perdeu a eleição e todo mundo foi lá protestar? Tudo bem, protestar não tem problema. Agora, o que se colocou ali, e aí qual a mensagem que a gente passa para o vereador, para o prefeito, do Brasil inteiro? Que você perde a eleição e você pode tentar dar um golpe nessas eleições. E isso não pode, isso não está certo, gente. Isso não está certo. Então, o que o Bolsonaro fez, o que o bolsonarismo fez, o que o general Heleno e todo ali o sistema de direção, inclusive das Forças Armadas, que uma parte não embarcou, que foi muito honesta, que seguiu o seu dever constitucional e não embarcou nessa furada, que era construir um golpe de Estado. Então, quem estava lá mal intencionado, porque as pessoas, existiam lá, por exemplo, militares, entre aquelas pessoas que invadiram, sabendo exatamente com técnicas para entrar, para depredar, queria se tomar o poder sim ali. As câmeras sumiram, né? Não. Doutora Flávia, várias imagens. Doutora Flávia, alguns policiais que estivessem na manifestação iriam conseguir tomar o poder. Algumas pessoas... Quem iria sentar na cadeira? Tinha um sistema ali. Quem tinha um queria sentar nas sistema ali cadeiras? colocado. Mas veja, então, essas pessoas têm que ser punidas de acordo com a responsabilidade que elas têm diante desses atos. Ponto. Sobre os artistas, gente, os pessoal da saúde, esse pessoal sofreu demais. Os cantores, sim, fizeram show. Todo mundo sofreu muito com a pandemia. Todo mundo sofreu muito porque entendeu que ali houve um processo de negacionismo científico que levou o Brasil a mais de 700 mil mortos. Quando se a gente tivesse... Vacinou? Claro. A senhora vacinou? É claro que eu vacinei. Através do governo Bolsonaro. Não. O segundo país do mundo que mais vacinou durante um período, depois o terceiro. Isso. Aí você cita o problema do INSS e eu vou colocar aí no meio o problema da Covaxin. O INSS foi uma corrupção montada, um esquema montado no governo Bolsonaro. Assim como, e agora que foi apurado, ele veio agora à tona porque agora que ele foi apurado, mas ele é um esquema montado de 2019, do governo Bolsonaro. Assim como a Covaxin, que era a vacina da Índia, que o governo Bolsonaro fez um esquema, inclusive, que tem
esquemas de corrupção, a gente poderia falar de outras coisas, mas agora a gente vai ver na CPI, voltando agora a investigação sobre a questão da Covid. Então isso tudo foi montado no governo Bolsonaro e agora está sendo desmontado. E agora que está vindo, porque agora os poderes têm independência. Não, é o contrário. Doutora Flávia, o Bolsonaro, o que aconteceu com ele para governar o nosso país foi porque ele governou com honestidade. E ele não teve o controle do Congresso, do STF, do TSE. Por quê? Porque ele não roubava e não deixava roubar. Por que ele todo não mundo fazia votou? barganha, não tinha barganha com o governo Bolsonaro. O Bolsonaro não admitia um partido chegar até ele e falar, nós vamos colocar um corrupto nesse ministério para que nós possamos levantar o dinheiro. Ele não aceitava, ele não roubava e não deixava roubar. Hoje vamos fazer narrativa, vamos buscar 1 milhão de maneiras para buscar uma corrupção com o apoio do Bolsonaro, do governo dele. Não vai achar nunca, porque o Bolsonaro, no meu entendimento, é o único presidente do Brasil honesto. O PT, no governo do PT, doutora Flávia, se a senhora lembrar um pouquinho atrás, mensalão, petrolão, com a Dilma, que foi caçada, só tinha corrupção nesse governo e afundou o Brasil e continua afundando. Vê a economia do nosso país como está hoje. O Lula falava muito do preço do combustível. A Petrobras é nossa. Nós vamos resolver esse problema. O que é que resolveu? Aumentou mais o combustível. Hoje a vida das pessoas pobres, que o PT diz defender, que é uma narrativa enganosa, mentirosa, está cada dia mais difícil. Vai até um supermercado fazer uma compra para você ver. Você enche uma cestinha, Rafael, é R$500. É assustador. Eu que sou vereador, estou vereador e sou policial, tem dificuldades financeiras. Vamos bater bola, Imagina então. Quem ganha o Sargento salário. Novandir está falando sobre a corrupção do PT. A senhora acha que houve corrupção? A senhora acha que Lula foi corrupto ou não? Lula foi honesto? Não, o Lula, inclusive, ele foi inocentado. O que eu quero dizer é o seguinte... Não, estou perguntando para a senhora. O processo... Lula é corrupto ou honesto? O Lula é honesto. E a vida está mostrando. O Lula é honesto e a vida está mostrando. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que por que o PL entregou, então, todos os votos para o PEC da bandidagem? O PL entregou todos os votos. O Caiado aqui, a maioria da base do Caiado votou, a maioria dos parlamentares que fazem a base do Caiado aqui no Congresso Nacional votou a favor da PEC da bandidagem. Doutora Flávia, existe a PEC já. A União Brasil votou, as quase 80% da sua bancada despejou todos os votos na PEC da bandidagem. Então, como que pode combinar combate à corrupção com PEC da bandidagem? Doutora Flávia, você me dá uma parte? Não dá. O que os parlamentares querem, o que os parlamentares que participaram da maracutaia do INSS, da corrupção da Covaxin... Não, foi senhor. Agora. Não, foi senhor. Agora. Foi a esquerda votou. Agora. Agora? Esse foi o esquema montado em 2019. Não, doutora. Agora ele está sendo apurado. Rafael, não, deixa eu concluir. Não, deixa eu concluir agora. Pode concluir. Veja bem. Em 30 segundos para a gente bater na bola Você falou, deixa você falar. Conclua. Deixa eu falar. Vamos falar cada não, é verdade. verdade. Foi bem menos. Não é verdade. Conclua, professora, por gentileza. Então, a maioria da bancada toda do PL votou no PEC da bandidagem, porque essas pessoas têm interesse em quê? Em imunidade. Imunidade, impunidade para roubar, para, inclusive, cometer outros tipos de atrocidades que têm consequência na população, como foi o caso da pandemia, que matou 700 mil pessoas no Brasil, muito Rafael, acima da média mundial. Ok. Rafael, antes... Quando eu debatia com alguma pessoa de esquerda, doutora Flávia, eu confesso que eu ficava nervoso. Hoje eu fico rindo. Porque a narrativa de vocês chega a ser engraçada. Hoje vocês estão tratando a PEC da blindagem como a PEC da bandidagem. Qual que é o problema dos parlamentares hoje de não buscar uma forma de repreender o STF? Faca no pescoço, chantagem. Deputados com medo de também vir uma nova narrativa contra eles e eles serem condenados e irem para a cadeia. E hoje existe uma PEC da blindagem. Ela não é legalizada e não é uma lei sancionada. Mas hoje você quer participar da PEC da blindagem? É só você filiar no PT.
É só você fazer parte da esquerda. Fez parte da esquerda, Rafael, você está blindado. Você pode roubar, você pode corromper, que está tudo certo. Prova disso que todos que faziam parte do governo da Dilma, do Luiz Inácio Lula da Silva, que foram condenados a 200 anos de prisão, está todo mundo solto. Okay. E amanhã serão candidatos. Vamos falar da anistia. Gilmar Mendes, em uma entrevista dada em Portugal, né? Ele disse que não houve tentativa de golpe. Vamos acompanhar. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive. Todo respeito a vocês, é a fala do ministro em uma entrevista. O Brasil hoje é um teatro ou é um circo? Porque Gilmar Mendes, né, que é muito experiente ali, ele tem uma liderança muito forte no STF, ele diz em Portugal, talvez achando que não chegaria ao Brasil essas informações, ele foi até um pouco inocente, até porque a internet proporciona isso. Ele diz claramente, a gente acabou de ver que não houve tentativa de golpe. E ele já deu 1 milhão de declarações e já votou, né, para condenar pessoas a 14 e 17 anos de prisão. Professora, essas contradições mancham o STF? Eu acho que não. Eu não sei de que ano é essa declaração. 2023. 2023. Depois, então, ótimo. Depois de 2023, você teve um processo, você teve outros processos que fortaleceram a tese de que foi uma tentativa de golpe. Porque é a questão da tentativa de golpe e a abolição do Estado Democrático de Direito. Que foi a apreensão do celular do Mauro Cid, que a partir dali você descobre um monte de informações, que aí começa uma investigação. Mas quais são as informações sobre o 8 de janeiro nessa delação premiada? É que, calma, veja só. Não houve informação sobre o 8 de janeiro na delação premiada do Cid? A informação é sobre a minuta do golpe, que existiu o golpe. E aí você tem uma conexão... Mas nessa entrevista específica, ele está falando do 8 de janeiro. Ele disse que no 8 de janeiro não teve tentativa de golpe. Só que ao longo... Em relação ao 8 de janeiro, não houve fato novo em relação à delação premiada do Cid. Só que o julgamento, ele é sobre o 8 de janeiro, só que o 8 de janeiro é fruto de um processo, essa que é a questão. Que essas informações, elas vêm se desenvolvendo a partir de então. A partir da descoberta da minuta do golpe, a partir da delação premiada, que era uma das coisas que tentou-se fazer, era invalidar a delação premiada do Mauro Cid. Então, a partir da delação premiada do Mauro Cid, você conecta as informações necessários para compreender o 8 de janeiro, que até naquele processo não estava plenamente compreendido, para entender que aquilo era parte de um processo maior de golpe. Doutora Flávia, a senhora distorce um pouquinho os fatos. Não houve tentativa de golpe, segundo o ministro Gilmar Mendes, porque a tentativa de golpe era naquele momento, no dia 8 de janeiro. Tinha que ter alguém para tomar o poder, tinha que ter alguém para sentar na cadeira do presidente, ministro do STF, era o Bolsonaro que queria. Do Congresso, do Senado. Se o Bolsonaro quisesse dar o golpe, ele teria dado o golpe antes. Sim, outra coisa. Aquelas pessoas esperaram o Lula assumir o poder para tentar dar o golpe. Ia para os Estados Unidos. Esse é o questionamento que a gente faz. É que no plano, inclusive, tinha matar o Lula, matar o Alckmin. Doutora, narrativa, doutora. Não é narrativa, doutora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Gente. Se você está presidente da República, se você pode, a qualquer momento, Rafael, mudar o comando de todas as Forças Armadas. Eu estou no poder hoje. Eu posso mudar todo o comando das Forças Armadas. Eu posso procurar alguém que concorde com a tentativa de golpe. Eu vou lá e nomeio ele general, comandante das Forças Armadas. Eu posso fazer isso. O Bolsonaro podia fazer, não podia? O que o Bolsonaro fez muito antes
passou o comando do Exército para quem o Luiz Inácio Lula indicou. Não passou, ele nem veio da posse. Não, passou sim. Ele não estava no Brasil. O Lula indicou. Ele fugiu para os Estados Unidos. O governo Lula indicou. O Bolsonaro fugiu. Não, mas o Lula indicou, antes de mudar o poder, quem estava no poder das Forças Armadas foi o Lula. Ao não passar a faixa para o Lula? Não, para mim não tinha que passar mesmo. Não. Se fosse eu, não passaria. Olha aí. Para um descondenado, Olha que aí. Todos nós sabemos que destruiu a nossa nação. Mas agora o Bolsonaro é condenado. A única falha para mim que o Bolsonaro cometeu... O Bolsonaro não insistiu demais nesse negócio de urna eletrônica, não encheu o saco demais não, Sérgio? Não, isso já tem lei aprovada e sancionada que tinha que mudar a forma de votação. Mas no meu entendimento... Não, antes da eleição não. Teve 2023, 2020... Não, 23... Teve uma lei aprovada foi que... foi depois da eleição. Gente, não, as urnas teve uma mudança lá atrás que não foi... A lei foi aprovada. O voto auditável perdeu. Não, venceu, Rafael. Não. Naquela ocasião perdeu. Agora votaram novamente no mandato do governo Lula, o Congresso Nacional, para aprovar o voto. Vou mostrar para você auditável. depois a lei como é que ficou. Agora, o que é importante ressaltar é o seguinte: para mim, o Bolsonaro cometeu apenas um erro. Que eu não tenho político de estimação, mas se colocar na balança Bolsonaro e Lula, misericórdia. 1000 vezes Bolsonaro e 0 A professora Lula. disse que o Lula é honesto. A senhora acredita na honestidade do Lula? Não, ela está falando isso, ela deve também estar querendo só se divertir um pouquinho. E o Bolsonaro é honesto? Claro que é. Não roubou e não deixou roubar. Não roubou e não deixou roubar. Por isso que ele tem tanta retaliação contra ele. Agora, o erro para mim cometido pelo Bolsonaro só foi o seguinte: antes dele ir para os Estados Unidos, ele gravar um vídeo e dizer: pessoal, acabou, voltem para suas casas, terminou, tá tudo certo, vamos esperar as próximas eleições. Que teria tirado todo mundo da porta do quartel e ninguém teria ido no Congresso. Apesar de ter ido para o Congresso para uma manifestação e não tentativa de golpe. Vamos fazer o seguinte: a gente tem uma foto aí do Luiz Inácio Lula da Silva, que em 1980 pediu anistia naquela ocasião. Parece que os assuntos eles vão voltando, né? E aí, a esquerda em determinado momento disse o seguinte: tem que anistiar todo mundo, e agora é contra, né? E aí, e vocês também da direita, estão copiando o Lula pedindo anistia? Vou jogar batata quente para vocês dois. Eu falo? Senhora. Gente, anistia é mais velho que minha avó. Eu estou estudando, eu estudo século XIX, economia no século XIX, e em 1842... estava sendo discutido. Em 1844, o imperador deu anistia para revoltosos de São Paulo e Minas Gerais de 1842, a Revolta Liberal de 1842. Então, a anistia ela não é nova, ela não é um instrumento novo, ele é um instrumento presente na nossa Constituição, ele é possível de ser construído. Agora, em que condições? O que foi construído na ditadura militar, gente, foi o seguinte: matou-se pessoas foram exiladas, desaparecidas. A gente teve agora um filme que foi premiado, inclusive, no Oscar, com a nossa queridíssima Fernanda Torres, que mostra justamente o que aconteceu. Um parlamentar que saiu de casa e nunca mais voltou. Vou te contar o nome de alguns. E aí, isso porque a ditadura fez isso. Isso é que a gente não pode permitir. Isso a gente não pode permitir. Alguns que fizeram isso. Então, essas pessoas que assassinaram e que nunca prestaram contas para ninguém, é essa mesma linhagem das Forças Armadas. Eu não acho que todas as Forças Armadas são isso, mas é essa linhagem autoritária que queria novamente ascender ao poder. Okay. E eles querem novamente reeditar uma anistia que não faz sentido. Não faz sentido. E por quê? Por quê? Por que não faz sentido? Porque se a gente não punir, em algum momento não se fizer justiça no Brasil, isso permanentemente vai se recorrer e perder a eleição, vai querer ganhar no tapetão. Vereador Sargento Novandir, a direita está copiando o Lula, que em 1980 pediu anistia? A diferença é muito grande. A anistia pedida pelo PT era anistia para corruptos e para bandidos. Hoje a anistia é para trabalhador, para pai de família, para políticos honestos. Hoje é muito diferente. E é muito importante ressaltar que o José Genuíno, ex-deputado federal do PT, ele militante da guerrilha do PCdoB no Araguaia, envolvido em combate armado contra o Exército. Contra o Exército, você já imaginou? Então aqui eu tenho um nome aqui de aproximadamente uns 10 que participaram de vários crimes, várias ações criminosas que foram anistiados. E pessoas totalmente
culpadas e cometeram o crime. Hoje, diferentemente das pessoas que, agora há pouco, o Rafael Vasconcelos acabou de citar, pessoas que entraram no Congresso para orar, pessoa que escreveu numa estátua, pessoas que estavam na porta e nem chegaram a entrar, tomaram pena de 17, 14 anos. Se eu não me engano, 141 pessoas presas atrás das grades, doutora. Isso é uma covardia muito grande. Sargento Novandir, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, doutora Flávia. Foi uma satisfação muito grande participar com vocês. Professora Flávia Calé, muito obrigado. Eu que agradeço o debate. Eu acho que é importante a gente discutir mesmo e no terreno da democracia. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.